Oi, gente, tudo bem? Eu vim aqui hoje para gravar a resolução da questão 3 da semana 3 de ciências, tá? Sou a Fran Sois, professora de ciências. Então vamos lá. Vou ler o enunciado com atenção, tá? Porque a gente precisa entender o enunciado das questões para conseguir resolver elas. Então, leia com atenção e as palavras que você não conheceu o significado, procure o significado, tá bom? Então, vamos lá. Uma aplicação importante do bicarbonato de sódio é como fermento de pães e bolos. O crescimento da massa deve-se à liberação de CO2 obtido na decomposição do bicarbonato de sódio, a qual pode ser representada por. Aí eu tenho aqui, ó, uma equação química, certo? Onde eu tenho reagentes e tenho produtos, tá? Então, beleza. Vamos entender o que está falando enunciado aqui, ó. Primeira coisa importante, está falando do bicarbonato de sódio, né? Quem é o bicarbonato de sódio? É ele aqui, ó. NaHCO3, certo? E está falando que ele é muito utilizado como fermento em pães e bolos. Bicarbonato de sódio é fermento químico, tá? É ele que ajuda o pão, o bolo crescer. Continuando, ó. Tá? Até falou aqui, ó, crescimento da massa. E esse crescimento, ele deve-se à liberação de dióxido de carbono na massa. É isso que faz crescer e ficar fofinha a massa, né? Se falou liberação, é porque, ó, o bicarbonato, quando ele começa a reagir ali dentro da massa do bolo, ele libera, ó, o dióxido de carbono aqui. Ele também libera água e ele também libera Na2CO3. O que significa isso? Carbonato de sódio, tá? Fiz a pesquisa e coloquei aqui do lado, tá bom? Façam a mesma coisa. Pesquisa tudo que vocês não souberem e anota, para na hora que você precisar dessas respostas, você ter tudo explicadinho. Continuando a questão, né? A partir dessa equação, responda. Letra A. Quais são os reagentes? Muito fácil, né, gente? Os reagentes aqui, ó, vou colocar até de outra cor, de verde. Então, os reagentes é o bicarbonato de sódio. Então, o que eu vou colocar aqui, ó, como reagente? A mesma coisa que está aqui em cima. O NaHCO3, que é o bicarbonato de sódio. Letra B. Quais são os produtos? Os produtos é tudo que está em rosa aí, ó. É o carbonato de sódio, é o dióxido de carbono e é a água. São os meus produtos, beleza? A letra C pediu para o balanceamento da equação. Pediu para fazer o balanceamento dela. Então tá. Vou até aumentar aqui o zoom para a gente prestar bem atenção aqui. É para todo mundo saber fazer esse balanceamento, pelo amor de Deus, hein? Ó, o que eu tenho que fazer primeiro? Verificar se tudo que tem a quantidade de átomos que eu tenho desse lado, ela precisa ser igual à mesma quantidade de cada átomo que eu tenho do lado de cá, né? Então, a massa desse lado aqui do produto, ela tem que ser igual à massa dos reagentes, certo? E vice-versa, tá bom? Então, vamos começar observando aí, ó. Vou começar pelo Na aqui, ó, pelo sódio. Eu tenho um sódio aqui e do lado de cá, já tenho 2 sódios do lado de cá. Então, de cara, eu sei que eu preciso balancear essa equação, certo? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que acrescentar um coeficiente. Lembra que na questão anterior que eu expliquei, é mais fácil eu acrescentar um coeficiente aumentando o número de átomos do lado que tem menos do que arrumar dor de cabeça tentando diminuir números de átomos onde que tem mais, né? Então, onde que eu tenho que mexer?
do lado do reagente. Eu tenho que acrescentar um número aqui do lado. Eu vou acrescentar o 2, né? Porque não são 2 átomos que eu preciso. Então, 2 vezes 1, 2 átomos de sódio. E aqui eu já tenho 2 átomos de sódio. Então, por enquanto, tá ok com o sódio. Vamos pro próximo. Vamos pegar o hidrogênio. O hidrogênio, eu tenho um desse lado. E aqui eu tenho quantos hidrogênios? 2. Mas lembra que eu coloquei o coeficiente aqui? 2 vezes 1, aqui também é 2. Então, o hidrogênio também tá ok. Agora, vamos pro próximo. Vamos pegar aqui, ó, o oxigênio. Eu não tenho aqui, ó, o número 3, mas é 3 oxigênios vezes 2. Lembra? 2 vezes 3, 6. Então, eu tenho 6 átomos de oxigênio. E do lado de cá, eu tenho quantos átomos de oxigênio? Eu tenho 3, 5, 6. Então, a mesma quantidade de oxigênio de um lado tem do outro. Ótimo. E por fim, eu tenho aqui um átomo de carbono aqui, que vezes o 2. Lembra bem. Lembra do meu coeficiente, hein? 2 vezes 1, 2. E do lado de cá eu tenho um átomo de carbono e tem outro aqui. 2 também. Então, essa equação acabou de ser balanceada, tá? Com o acréscimo desse número aqui de coeficiente, certo? Beleza, então, tá? Espero que vocês tenham compreendido. Se vocês ainda tiverem dúvidas com relação ao que eu expliquei, me procurem no privado do WhatsApp, tá? Me procura na segunda ou na quarta-feira, tá bom? Que eu vou estar disponível para poder ajudar vocês, tá joia? Valeu!